Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, pela presença, a toda a equipe da UBQ pela organização e parabenizar, os outros trabalhos que foram apresentados ontem e hoje. Parabéns, excelente qualidade. O trabalho nosso é o desenvolvimento de reagentes para limpezas em filtros cerâmicos na mineração de ferro. Em si, já é um projeto assim, inovador, porque é um filtro cerâmico, que não é convencional nas unidades de mineração. Aqui no Brasil foi a primeira aquisição, dos filtros cerâmicos. Geralmente, para quem não conhece, geralmente utiliza esse tecido, e a gente utiliza membranas cerâmicas ao invés de tecidos para realizar a filtragem da polpa de minério de ferro. Essa é a nossa equipe de projeto, infelizmente todo mundo pôde estar aqui hoje, tem alguns representantes aqui, mas todos contribuíram de forma assim, fundamental para o alcance do objetivo do projeto. Falar um pouco da Anglo, a unidade de negócio do minério de ferro Brasil, ela foi criada em 2008 com a aquisição do projeto Minas-Cio, que era da MMX. Nós temos atualmente o maior mineroduto do mundo, são 529 quilômetros de extensão, transportando polpa de minério de ferro de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, até São João da Barra, no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Esse mineroduto atravessa mais de 33 municípios ao longo dessa extensão. Nós começamos a operar em 2014 e nossa capacidade nominal é de 26,5 milhões de toneladas anos de pele de fiche. Esse é um pouco do fluxograma de processo nosso, só para explicar. A gente tem extração do minério, de amina a céu aberto, localizado em Conceição do Mato Dentro. Temos as etapas de comminuição, classificação, concentração lá em CMD, Conceição do Mato Dentro. E a gente vai falar um pouco que é da filtragem que acontece lá em São João da Barra, lá no Rio de Janeiro. Só um pouquinho do filtro cerâmico, para quem não conhece muito. Esse aí é o filtro cerâmico, o modelo dele é CC144. 144 é a área filtrante dele, são 12 discos com 15 placas cada, totalizando 144 metros quadrados de área. A Anglo América tem a maior unidade de filtragem desses filtros do mundo, são 14 filtros cerâmicos. Ali as etapas de filtragem, assim, ali a formação, a primeira etapa de formação. Sempre vamos fazer uma analogia para questões do café mesmo. É como se a gente tivesse o café já pronto ali na garrafa, fosse passar, ficaria retido o pó ali, fazer o contrário do café, Ficaria retido ali todo o pó do café e passaria só água. Essa é uma analogia para quem não conhece, mas o final o que é? Você tem uma polpa, uma bacia, com minério de ferro mais água, aí pela ação do vácuo você vai succionando, a água vai passando pela membrana cerâmica, no caso as outras unidades são tecidos, e a torta vai aderindo na placa cerâmica. Aí tem as etapas de formação, depois você tem a etapa de secagem, você tem que tirar o máximo de água possível para ser transportado por meio de navios. E temos a etapa de raspagem da torta, uma etapa de backwash, que é quando você injeta a água de dentro para fora da placa para finalizar aquela limpeza assim, residual de torta, para tentar alcançar a maior produtividade do filtro ao longo do tempo de operação. E depois de 8 horas de operação, você faria uma regeneração ácida com ácido nítrico e ácido oxálico. O problema nosso ficou nessa etapa de regeneração. O filtro começava com a produção muito alta e o interessante seria, depois dessa regeneração, ele atingisse os patamares de produtividade igual àquele ciclo anterior. A vantagem desses filtros, ele tem um consumo 90% menor que uma filtragem convencional, tem valores de umidade para transporte muito baixo, isso é bom porque você não paga pela água para transportar, e além de riscos no transporte de navio, imagina um navio transportando água daqui até a China. Temos o efluente com excelente qualidade, à esquerda ali é o filtrado no filtro cerâmico, e à direita é uma filtragem do filtro convencional, além do baixo nível de ruído. Qual o contexto do nosso problema? O problema nosso era tão feio que nem esse gráfico aí. Em cima está em relação à nossa produtividade. A gente começou em 2014, a gente pegou ali em 2015. Vocês viram que variavam bastante. E esses picos de aumento de produtividade era porque a gente tinha que substituir as placas desses filtros cerâmicos. E assim, o insumo mais caro da nossa unidade são as placas cerâmicas.
São 14 filtros com 180 placas, daria um valor aí quase de 30 milhões para substituir esses filtros. Então, em julho de 2015, por exemplo, a gente teve que fazer aquisição, né, de mais placas para 10 filtros, ou seja, você tinha um custo de outra usina praticamente. E foi chegando ali no mês de março, abril de 2016, a gente não tinha mais placa, né, em estoque, o consumo nosso estava tão elevado, né, que até o fornecedor não esperava que a gente consumisse tanta placa. Então a produtividade nominal nossa, que era de 3.666 toneladas hora, estava girando em torno de 1.800, chegando a dias de produzir 500, 400 toneladas hora. Então a gente, com apoio, né, do pessoal de melhoria contínua da ANCO, a gente tentou aplicar a metodologia Seis Sigma, né, para desenvolver esse trabalho. No Defiant, o propósito do projeto, né, que era desenvolver os reagentes capazes de restaurar, né, a permeabilidade, né, a filtrabilidade dessas placas cerâmicas, uma vez que os reagentes convencionais, né, que era o ácido nítrico e o ácido oxálico, não estavam conseguindo fazer essa etapa de regeneração. A meta nossa era garantir vazão de filtrado, lógico que a gente calcula em produtividade, mas a gente não tem balança para cada filtro. Então a gente calcula, né, a produtividade do filtro pela quantidade de água que passa naquela placa. Então, ou seja, se você passou X água, você está acumulando mais torta na superfície da placa. E o KPI do projeto nosso era uma vazão de filtrado máxima após a limpeza especial. A limpeza a gente chamou de especial porque teriam que ser reagentes, né, inovadores, ou seja, fora daqueles de consumo que já eram realizados em outros lugares do mundo. Então, em março de 2016, esse aqui é um box plot com a vazão de filtrado média dos filtros cerâmicos nossos. A vazão de filtrado aceitável era de no mínimo 70 metros cúbicos hora. Então, dos 12 filtros nossos, apenas 3 estavam atendendo essa vazão de filtrado mínima. E se a gente conseguisse recuperar esses novos filtros, né, a gente já teria um ganho de 23 milhões e 700 mil. No Define, né, a gente fez o CIPOC, né, identificou todos os processos nossos, quais eram os processos, quais eram os fornecedores, as entradas, quais eram as saídas, né, e os CTQs nossos. Mapeamos, né, na etapa média todo o nosso processo e vimos que o nosso foco estava nas questões da regeneração, porque quando a gente inseria um filtro com placas novas, a gente atingia aquela produtividade. O problema estava na ineficiência da limpeza. Após a limpeza, a gente não conseguia voltar, né, com os patamares de produtividade de um filtro novo. Então a gente focou na etapa de limpeza. Nessa etapa de limpeza, né, nas etapas a gente levantou os X potenciais, né, de cada etapa. Fizemos uma matriz de esforço-impacto, jogamos os X levantados no esforço-impacto no diagrama de espinha de peixe e definimos aí que nesse projeto a gente tentaria no mínimo a vazão de filtrado maior ou igual a 80 metros cúbicos hora. O nosso projeto acabou que a gente teve que trabalhar com X de alto esforço, até porque era um projeto inovador, a gente não tinha tanto conhecimento, por ser uma tecnologia nova. O mais próximo que tinha eram membranas de osmose reversa na área de petróleo. Então a gente trouxe o pessoal para conversar, para a gente tentar, né, adaptar essas questões da membrana de osmose reversa para minério de ferro. Então a primeira coisa que a gente viu lá naqueles processos, os principais nossos estavam na entrada nossa, né, que era principalmente a polpa, né, o minério e a água. Então fizemos a análise das placas cerâmicas que estavam impermeáveis. Essa membrana é feita basicamente de alumina sinterizada, e quando a gente fez uma análise MEV-EDS, a gente viu que tinha muito ferro e silício na superfície da placa, e os ácidos nítricos e oxálicos não estavam sendo capazes, né, de tirar essas impurezas do meio filtrante. E a análise de água nossa, em outro período de segamento das placas, né, a gente viu que a gente encontrou um pouco de óleo comum. A gente tem na questão de mineroduto, tem muitas bombas, muitos motores e sistemas hidráulicos, então acaba contaminando o minério com óleo. Então a gente trouxe, né, alguns reagentes de membrana de osmose reversa para o site. Geralmente a limpeza é feita de dentro para fora. O primeiro reagente a gente não conseguiu fazer de dentro para fora. Quando você aplicava o reagente, dava uma sobrepressão na placa, ela praticamente quebrava, porque você tinha muito minério ali sujo, acabava precipitando esse minério e ele ficava maior do que o poro da placa, então acabava quebrando.
Então, o primeiro minério a gente teve que fazer uma etapa contrária, a gente mudou a limpeza. De questões de retrolavagem, né, de dentro para fora, a gente teve que fazer a sucção do reagente. Então, e na esquerda ali, praticamente o minério é o que saiu dentro da placa, né, do lado esquerdo. Essa aí era a placa que foi feita em teste, né, talvez para quem não conhece, mas dá para ver a diferença ali daquela placa, né. Essa é a torta, né, o pellet feed depois da filtragem. As placas antigas, né, estavam praticamente cegas, não apresentavam formação de torta, e aquela maior espessura é que tinha feito submetida a limpeza em escala de bancada. Aí fizemos os testes na escala industrial, nos filtros CC144. O A ali é um filtro praticamente, ele estava com baixíssima produtividade. Ali era a situação externa das placas após a limpeza com ácido nítrico, e do lado direito após a limpeza com o reagente que a gente desenvolveu. E ali é o balão de filtrado, a gente está pela sucção, né, aquele que foi saindo das placas. Para os resíduos oleosos, acabou que, pela própria metodologia de fazer análise MEV, né, acabava que o óleo ele saía, você não conseguia identificar. A gente teve que fazer isso em bancada, e como a gente não tinha como mensurar, né, aquilo, a gente fez por análise de turbidez. A gente colocou amostras de placas em diferentes becquerels. Naqueles X potenciais lá, a gente notou questões de influência do pH, concentração, e foi vendo. Então, quando você tinha uma turbidez alta ali, após você submeter a placa àquele reagente, qual maior turbidez estava mais eficiente, ou seja, você conseguia retirar mais coisas da placa. Esse aqui a gente fez o teste, né, em escala bancada também. Aí ali à direita, a placa ali, aparentemente limpa, né? Pedir apoio só para apertar o play no vídeo da direita aí, para vocês terem noção do tanto de sujeira que saía da placa. É uma placa aparentemente limpa, né? A gente estava ali com o sistema de ultrassom, né? Uma limpeza combinada, ultrassom mais o reagente. Então, assim, o que parecia externamente muito limpo, né, estava cheio de impureza. A gente tinha momentos que estava com o fio totalmente limpo, mas não tinha baixa produtividade. Obrigado. Aí a gente fez os testes também industrial, né, para ter uma ideia do filtro, né, o boxpot é vazão de filtrado que ele estava atingindo antes da limpeza e após a limpeza. Ainda depois que foram homologados esses dois reagentes, né, na etapa de improve a gente criou, né, e divulgou o procedimento de regeneração especial das placas cerâmicas, né, utilizando os novos reagentes. Adquirimos produto XY, a gente vai falar aqui porque eu entrei em contato com o pessoal e eles não me retornaram ainda os fornecedores, então acabou que ficou fazendo X e Y aqui os reagentes. Executamos as limpezas especiais dos filtros cerâmicos e definimos uma rotina, né, de limpeza de acordo com a vazão de filtrado, ou seja, de acordo com a produtividade do filtro. Quando ele atingia uma produtividade X, que já era o limite inferior nosso, a gente fazia uma nova limpeza com esses reagentes especiais. Aqui é uma noção daquele primeiro gráfico, né, na etapa define, como estava vazando de filtrado nossa e como estava depois no improve e no control nosso. Só o filtro 6 ali que a gente não atingiu, porque ele ficou indisponível nesse tempo por manutenção, então a gente não conseguiu realizar a limpeza no filtro 6. Aí o novo gráfico, no finalzinho ele ficou mais bonito um pouquinho, né? A gente espera que continue assim. A gente atingiu patamares de produtividade superiores ao de projeto, né? E ali abaixo o número de filtros substituídos mensalmente. Depois do desenvolvimento desses novos reagentes, não foi necessário mais fazer a substituição dessas placas. A produtividade nossa, né, ao longo do projeto, ele tem a fase baseline, improve final no controle. A gente viu que a produtividade nossa foi aumentando, diminuindo a variabilidade, e a umidade também foi reduzindo. Então, a conclusão, né, reagente hoje, tanto os X quanto o Y são homologados, né, para limpezas, né, de membranas cerâmicas na filtragem de minério de ferro. A gente teve um ganho aproximado aí de 32 milhões, além de questões de segurança, né? Cada placa dessa tem 40 quilos, então você imagina substituir 180 placas, né, num filtro, 14 filtros, que demandava de mão de obra, né, mais ganhos em termos de disponibilidade de equipamento parado para produzir. Então foi um projeto assim, bem desafiador para a gente e deu um resultado excelente.
Então aí, gente, muito obrigado aí pela atenção.